descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso.
E é assim, a gente quer viver também a vida que Jesus viveu, tudo que ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer, possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. É aí que na verdade o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristos. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Mais amor, mais amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. A gente quer viver também a vida que Jesus viveu, tudo que ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. É aí que na verdade o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristos. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Mais amor, mais amor. Mais amor, mais amor. Que a gente possa fluir cada vez mais no amor do Senhor, cada vez mais possa haver amor na nossa casa, no nosso meio, na comunidade de fé, onde a gente congrega, na cidade, no país, no mundo, né? Que a gente possa viver na prática essa mensagem. Quero mandar um beijão para o pessoal que está com a gente hoje. Meu querido professor Pedro Guimarães, está com o rostinho no perfil aí bem novo, de quando ele tinha 30 anos, mas ficou mais bonito com o tempo ainda. Pastor Itamar Rosa também, vou mandar um abração, muito tempo que a gente não se vê. Alberto de Oliveira, meu querido, que está lá, está em Dublin, né? Alberto está longe. Mandar um beijão para Regina, que está com a gente hoje. O Douglas, lá de Londres. Rodrigo Mansu, que está lá no sul do país. Lourdes Gonçalves, que está em Lisboa. Minha esposa, que está lá com o Danielzinho. O Cleiton. Cleiton está onde? Está em São Paulo, né? Minha mãe está na casa dela. Sueli está em Barra Mansa. João Holanda está em Friburgo. É gente de tudo quanto é lado, né? Nós somos poucos, mas geograficamente a gente abrange bastante coisa, né? Graças a Deus por a gente estar juntos com um propósito tão nobre que é nos conectarmos em torno do nome de Jesus, orarmos, buscarmos saber dele, aquilo que ele tem para nós e com toda certeza nos deixarmos levar e conduzir por aquilo que ele tem para nós. Quero te chamar agora para a gente orar junto. Já que eu não posso chamar você para tomar um café aqui comigo, não é? Já que eu não posso ir na sua casa, a gente está vivendo esse momento complicado,
Vamos orar juntos, que isso é o que sustenta a nossa fé. Mas o nosso vínculo é mais do que um vínculo social, é um vínculo espiritual. Em Cristo nós somos irmãos, então que em família, espiritualmente falando, a gente quer orar e pedir a Deus que nos fortaleça. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, para que nós possamos viver a vida que Cristo Ele tem para nós. Com isso, a gente não quer dar vazão aos nossos caprichos carnais, não. A gente quer viver a vida que Jesus tem para nós e precisamos que o Teu Espírito Santo nos revele qual será a Tua vontade para cada uma das áreas da nossa vida, para tudo aquilo que fazemos, sentimos e pensamos. Nós reconhecemos a dificuldade do momento que atravessamos, sabemos que estamos, infelizmente, com algumas perdas acontecidas, doendo dentro de nós, mas cremos ainda que o Teu Espírito é capaz de trazer consolo para o nosso coração, trazer o refrigério num momento de dores tão difíceis, tão complicadas. Pai, nós clamamos também pela vida financeira do Teu povo. Muita gente apertada, aflita, sem saber como vai lidar com as despesas que não conseguem ser pagas ou com o planejamento das suas casas. Pai, que o Senhor conduza todas as coisas, nos dá força para trabalhar, nos dá força para enfrentarmos os desafios, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos socorra. Ó Pai, é só pensarmos que outras gerações passaram por situações difíceis, parecidas ou até mesmo piores, e nós estamos aqui como a sucessão, como a herança de outros tempos que em outras gerações também foram ultrapassadas. Nos dá esperança no meio disso tudo. Pai, não permita que ninguém fique distante do amor de Jesus, mas que possamos nos aproximar mais de Ti, não por causa da pandemia, mas quando ela passar, que a gente esteja ainda mais dependentes de Ti, ainda mais nas Tuas mãos, e que assim possamos seguir a nossa jornada espiritual, que é nos dirigirmos até Jesus cada vez mais. Que possamos aumentar a intimidade com Jesus. O tempo é difícil, mas é propício para que a gente se torne mais íntimo de Jesus, que isso aconteça. Abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Clamamos em favor, Pai, da família do Márcio, que está lá com a Laurinha, com síndrome do pânico, que isso seja superado. A gente não quer conhecer essa família por causa dessa situação difícil, mas pelo testemunho que com certeza eles darão de vitória. Nós celebramos, Pai, aqueles que têm tido experiências contigo, com a Tua palavra, com o Teu falar, com o agir do Espírito, e é isso que vem nos sustentando, testemunharmos o Teu poder manifesto a cada dia na nossa vida. Supra, Pai, as necessidades do Teu povo. Há muita gente sentida, adoecida emocionalmente por causa disso tudo, que o Senhor nos socorra. Clamamos para que o Senhor nos resgate, Pai, e que tenhamos diante dos nossos olhos espirituais o céu aberto e o Senhor falando conosco, dando a direção, nos fortalecendo, direcionando, renovando, e assim possamos ser dirigidos àquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um beijão aí para o pessoal que chegou depois e dizer que eu tenho uma mensagem hoje no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 14. A gente só vai ler esse versículo. A gente já teve uma transmissão que a gente fez um comentário sobre os 3 capítulos de Abacuque, né, muito rapidamente, e hoje a gente vai se deter apenas num versículo para meditar, para refletir. E aí você pode aí localizar esse texto, Abacuque 2,14, enquanto eu tomo aqui um bocado de água. Não sei como é que está aí onde vocês estão conectados, né? Mas aqui em Itaipuaçu está bem frio, não é? E
Não sei como é que tá aí onde vocês estão, mas por aqui tá bem frio. O pessoal lá da Europa deve estar rindo da gente, porque lá o tempo deve estar bem melhor do que aqui, porque é uma altura ótima, né? Lisboa fica cheia, todo mundo lá, nas esplanadas, nos restaurantes, né? Muito legal, é um tempo muito bom esse tempo. Está começando a ficar bom, né? Bom, o texto que a gente vai refletir hoje, ele diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pai, que o Senhor flua no nosso meio através da tua santa palavra e que isso traga para nós aquilo que precisamos para continuarmos caminhando contigo, firmes nas promessas que o Senhor tem para cumprir na vida de cada um de nós. Que a tua palavra aqueça nosso coração e que nos faça caminhar na verdade de Jesus. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dei um título para essa mensagem em homenagem aqui ao meu cuidado da piscina: filtrar, recircular e drenar. Eu dificilmente consigo fazer qualquer coisa sem associar com a possibilidade de pregar depois dentro disso e associar, né, fazer uma ponte com a palavra de Deus, porque eu acho que isso é bom, a ponto da gente não é banalizar a palavra, pelo contrário, mas é a gente ativar o texto bíblico na nossa vida, no nosso dia a dia. O que eu mais quero, o que eu mais almejo, é que você se lembre dessa mensagem na tua vida diária e ela surta um efeito na tua caminhada que te faça lembrar de Jesus, que te faça ter experiências com o Senhor Jesus. Então essa é a nossa tentativa, que esse é o nosso propósito. Bom, o texto fala da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Eu acho que esse texto ele é capaz de flagrar a imensidão que não se pode medir do nosso Deus. Se a gente for pensar o tamanho de Deus, eu acho que o mar ele é capaz de expressar, para nos dar uma noção. O mar é imenso, a gente não consegue medir, então eu acho que ele simboliza bem a presença de Deus, o tamanho de Deus. Mas quando eu penso, por outro lado, na religião, a religião é no máximo uma piscina que tem uma quantidade de água limitada e com um agravante: a água boa que entra nessa piscina, ela é passível de se deteriorar. Então quem cuida de uma piscina, um dos motivos é porque a água que está ali, ela tem que ser tratada para permanecer como uma água boa. Ela tem que permanecer sendo cuidada para que essa água não se torne uma água ruim. Veja bem, o problema não está na água. A água que vem da fonte é boa. O problema é que quando ela vai parar numa piscina, ela aos poucos ela vai se perdendo. Então nós temos aqui um dilema, nós temos um problema para resolver. Deus é a fonte, é imenso como o mar, mas nós seres humanos não conseguimos nos ligar, nos conectar com Deus de uma maneira que empate com a proporção de Deus. Então nós não somos como o mar, mas o nosso Deus é como o mar. Mas nós precisamos estar em contato com esse Deus. Então a piscina é um lugar que torna possível eu ter contato com essas águas, porém ela não é capaz de abranger, ela não é capaz de totalizar o que é Deus. Então é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem contato com Deus através da nossa fé, mas nós nunca alcançamos
tudo, o todo de Deus. A gente nunca alcança o todo de Deus. Mas a gente ainda tem um outro problema. As águas que vão parar na piscina, elas precisam ser tratadas porque elas podem se deteriorar. Então muita gente, eu conheço muita gente, ao longo de toda a minha vida eu vi pessoas se decepcionarem com a igreja, se decepcionarem com a religião. E eu nunca consigo atribuir essa culpa a Deus. Deus não é culpado da decepção dessas pessoas, porque elas se decepcionaram com instituições religiosas, mas que são conduzidas por homens. Então, nós precisamos saber que a água da piscina não é a água da fonte. A água pode entrar boa na piscina e o fato dela ali estar vai deteriorando. Eu não sei se você está me entendendo. Mas a gente tem que lidar com isso com um senso de realidade. Nenhuma religião é capaz de totalizar quem é Deus. É uma tentativa para que a gente viva experiências. E isso para mim é uma face ótima de Deus. Por quê? Porque eu consigo todos os dias receber de Deus uma face da sua presença ainda desconhecida para mim. Eu não tenho medo de me decepcionar com Deus. Eu não vou me decepcionar com Deus. Posso e vou me decepcionar com os homens. E aí eu propus esse título, eu dei essa volta toda, fiz essa introdução, apenas para dizer que a maneira como eu cuido da piscina, ela pode me trazer lições sobre como eu posso lidar com a minha vida espiritual, para que eu tenha uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade saudável. E aí eu queria que você me acompanhasse. Bom, quando eu recebo algo, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que filtrar. A água de uma piscina, ela precisa ser filtrada. Então, quem tem piscina tem que ter o hábito de colocar a piscina para bater e filtrar aquela água, porque quando a água passa pelo filtro, ela volta para a piscina melhorada. Ela volta filtrada por aquilo que o filtro tem na sua capacidade de filtrar. Não é? Então eu tenho que ter essa atitude, eu tenho que filtrar. Então um grande problema da decepção, da angústia, é porque a gente não filtra. Se você não filtra aquilo que você recebe, você pode estar recebendo algo distorcido, você pode estar recebendo algo que não é puro. O pessoal da história sabe disso, né? Que não se usa hoje mais, se usou no passado, né? no tempo do positivismo, mas não se usa hoje na pesquisa histórica o termo fonte. Por quê? O ofício do historiador nunca é ir à fonte, entre aspas, histórica e sacar a verdade absoluta. Esse termo sequer existe na pesquisa. Você tem, no máximo, um consenso acadêmico sobre alguns assuntos. Mas em história não existe verdade absoluta. Então, quando eu recebo alguma coisa, eu preciso filtrar o que eu estou recebendo. Eu já disse uma vez, mas vou repetir muitas e muitas vezes algo que Lutero dizia sobre a palavra. Quem testifica que a palavra que eu estou trazendo aqui é de Deus, não é o que eu estou falando, não é o meu argumento, mas é o Espírito Santo no seu coração. Então filtra, examina isso, se o que eu estou falando é ou não é. Não é para você acreditar. Quantos líderes eles cegaram os olhos de seus seguidores porque as pessoas não filtravam mais por acreditar. E a gente gosta, a gente tem uma tendência a escolher alguém na sociedade que se torne para nós o salvador da pátria. E a gente acredita àquela pessoa o que jamais poderíamos acreditar a um ser humano. O que a gente precisa fazer, e não pode ter preguiça espiritual de fazer, é filtrar aquilo que a gente recebe. Então eu não concebo cuidar de uma piscina se eu não ativar nessa piscina, na bomba ali, na motobomba, a função filtrar.
Não há como eu cuidar da piscina se eu não filtrar. Não há como eu ter zelo pela minha vida espiritual se eu não filtro aquilo que eu recebo. E aí a gente tem um mecanismo, né? Existem fitas, por exemplo, que você coloca na água da piscina e você é capaz de medir a química daquela água para você saber se aquela água está perdendo qualidade. É lógico que de bater o olho você vê se a água está limpa ou não. Se a água estiver verde, tem muita alga, enfim. Mas eu tenho como medir aquilo que eu preciso colocar nessa piscina. E quando eu percebo que a água está perdendo a qualidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar produtos nessa piscina. E para esses produtos fazerem efeito, existe uma outra função na piscina que é o recircular. Eu jogo o produto e depois eu dou partida numa função que vai recircular aquele produto dentro da piscina. Não dá para a gente ler a Bíblia e o Espírito Santo não nos explicar o texto. Não dá para a gente ter uma fé adormecida. Não dá para a gente ser religioso, não é? E não ter a ação do Espírito em nós. Porque o que vai agitar essas águas a ponto de misturar o produto é a experiência com o Espírito Santo. Então, quando eu estou propondo ter uma terapia de Cristo, eu estou dizendo para você o seguinte: não basta ir à igreja, não basta ler a Bíblia, não basta que você tenha uma compreensão teórica, é preciso que você tenha experiências. E aí que é preciso compreender que essas experiências, elas advêm de uma experiência com o Espírito Santo. Você está recebendo uma informação, você está recebendo um conteúdo através dessa mensagem. Mas se você não recircular, ou seja, se isso não sacudir você, se isso não mexer com as tuas entranhas, se isso não ativar, não te mover a fazer algo, não vai fazer sentido nenhum. Quantas mensagens a gente já ouviu na vida? Mas o mais importante é o efeito que elas têm sobre nós. Quando o ladrão da cruz vê Jesus naquela situação, aliás, os dois, não é, têm uma avaliação, mas um olha Jesus e desdenha, e o outro já vê em Jesus a sua salvação. Os dois estão vendo Jesus crucificado, mas os dois têm visões distintas, completamente diferentes. Um fala: Jesus, você está aí nessa situação, você não salva nem a você mesmo. E o outro: olha, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então eu posso receber uma palavra, mas não sofrer o efeito que ela promove no coração daqueles que a escutam com o coração aberto, dispostos a tomar uma atitude em função daquilo. Eu preciso da palavra, mas não como quem sofistica, não é, o seu discurso ou o seu conhecimento com algum conteúdo, mas com alguém que está esperando a palavra para, a partir da palavra, guiar os seus próprios passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu estou esperando luz. Eu preciso que seja projetada a luz na minha vida para que, enxergando, eu possa dar os passos que são necessários. E aí, para uma vida sadia, uma vida espiritual saudável, eu não posso ficar sem produtos para cuidar dessa piscina. Deus é o mar, Deus é imenso, mas eu não sou Deus. E para eu ter uma experiência com Deus, eu preciso me condicionar a experimentar dele, mas tratando o meu coração para que aquilo que eu receba dele não se perca. Então você joga produtos na piscina, você joga cloro, você joga produtos para aumentarem e regularem o nível do pH, você tem alcalinidade. Então você tem que estar medindo isso. Então quem não lida com suas emoções no Espírito Santo não vai ter água limpa. Se você se descuidar, a água que entra limpa, ela se torna suja dentro de você. E aí a gente precisa tratar disso para que haja condições da gente mergulhar nessas águas. A gente tem que ter muito cuidado, porque
Se por um lado a religião não é capaz de totalizar quem é Deus, sem a fé também, sozinhos, isolados, nós também não vamos na imensidão desse mar. Tem muita gente que quer se sentir tão espiritual que ela acha que ela pode ir diretamente a Deus e não precisa estar com ninguém, não precisa estar num espaço com pessoas e viver uma fé comunitária. Não, a gente precisa disso. Mas a gente precisa entender ao mesmo tempo a limitação disso. Nós não podemos ser uma instituição religiosa em si mesmada. A gente tem que estar sempre reconhecendo que somos uma tentativa humana de receber de Deus. A gente tem que estar ciente da nossa limitação, não é? Deus não quer pessoas religiosas, Deus quer seres humanos que abram seus corações para o mover do Espírito Santo. A gente se insere de alguma maneira comunitária, mas entendendo que há uma limitação. E a gente tem que, sobretudo, não é só perceber essa limitação, mas também identificar o que a gente tem que fazer para arejar a nossa espiritualidade. Então eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus. O pastor pregou o sermão no culto, mas eu vou aos pés do Senhor para buscar a aplicação daquilo na minha vida, não é? Os de Bereia eram mais excelentes do que os de Tessalônica porque eles chegavam em casa e eles examinavam as escrituras para ver se era de acordo com aquilo que eles ouviram. Não é acreditar para depois se decepcionar. É pedir sempre o filtro do Espírito Santo e estar sempre compreendendo que um conjunto de recursos estão disponíveis justamente para agitar essas águas e não deixar essas águas ficarem, não é, impuras a ponto da gente não conseguir entrar. É muito triste quando você está querendo entrar na piscina, mas a água está suja. Não é? Tem muita gente que não consegue mais entrar numa igreja, tem muita gente que se decepcionou tanto com os homens que não conseguem mais estar em comunhão. Sabe por quê? Porque a falta... existem dois lados, né? A falta de sinceridade das igrejas, das instituições, de mostrarem a sua limitação. E às vezes a nossa falta de zelo com a nossa vida espiritual gera esse divórcio doído, doloroso para muitos de nós. Quem nunca teve uma decepção na igreja? Mas tudo tem a ver com as nossas expectativas e também com as expectativas das próprias instituições que muitas vezes não procuram o renovo. A instituição também precisa recircular, não é, essas águas para que esses produtos, os recursos espirituais, sejam bem assimilados. Bom, no final, o que acontece? Quando você joga o produto para limpar a piscina, a sujeira da piscina ela é decantada para o fundo. Toda sujeira que você não consegue tratar porque ela está espalhada, ela vai para o fundo. Só que ela não pode ficar lá. Deus ele revela o que é que está errado na nossa vida. Deus ele nos mostra através do seu amor, por intermédio do Espírito Santo, ele mexe com a gente, nos mostrando, identificando o que tem que ser mudado. Agora, de que adianta eu lançar um produto, jogar um produto na piscina, aí a sujeira vai para o fundo e fica lá? Eu tenho que drenar depois. Ontem a gente falou sobre a porta do lixo, lá de Israel, a restauração. A gente falou do texto de Neemias, que fala da restauração da porta do monturo. A gente tem que ter um lugar em nós por onde passe, saia o lixo. E hoje eu estou reforçando a mensagem de ontem, dizendo a você que toda sujeira tem que ser drenada. Existe um recurso na piscina. A piscina ela foi pensada para que a sujeira do fundo pudesse ser aspirada e drenada para fora da piscina. O problema às vezes não é a piscina, o problema às vezes não é a água, mas é essa incapacidade de drenar essa sujeira. Se você não puder drenar a sujeira da piscina, você não vai ter uma piscina. O Bruno está falando, né? Limpar a piscina é uma arte. É isso aí. Eu acho tão interessante
a manutenção de uma piscina, que eu estou trazendo essa informação para pensarmos a nossa vida espiritual, para a gente ver que a vida espiritual exige manutenção. A gente deseja ter uma piscina, a gente deseja ter uma espiritualidade, mas não podemos esquecer que para termos vamos precisar cuidar. É a mesma coisa da criança e do adolescente que chega para o pai, para a mãe e diz assim: eu queria ter um cachorrinho. Eu acho lindo um cachorrinho. Aí o adolescente pega o cachorrinho, ganha o cachorrinho do pai, e aí quem é que vai cuidar? O pai e a mãe, o adulto. Porque a criança, o adolescente, quer ter a beleza daquele animal, mas não quer cuidar daquele bichinho de estimação. A vida espiritual vai nos custar vivermos esse desafio de cuidarmos. E aí a gente passa a ter prazer de cuidar daquilo que a gente usa. É difícil você cuidar de uma coisa que não é sua, que você não usa. Mas aquilo que você usa tem que estar bem cuidado. O banheiro público, ele é sujo, porque todos usam e ninguém toma aquele banheiro como seu, porque ele é público. Mas o seu privado, ele não quer que seja sujo, porque é seu. Esse é que é o grande problema da gente com a humanidade, né? A gente não cuida da coisa comum porque onde todos são responsáveis, ninguém parece querer assumir responsabilidade. Mas quando só se trata da gente, não põe a culpa dos problemas espirituais que você passa, das tuas dificuldades de desenvolver tua espiritualidade nos outros. Porque existem recursos para nós cuidarmos dessa piscina, desse lugar restrito, aonde a gente recebe a água, para que a gente possa provar da água. É um dilema. Deus é imenso. Nenhum de nós é capaz de absorver, né, tudo de Deus, mas a gente vai vivendo de acordo com o que é possível ser feito em nós. E aí precisamos fazer isso. Precisamos cuidar. Assim como a gente cuida de uma piscina, que a gente filtra as águas, que a gente recircula os produtos para que eles possam, eles possam se alastrar por toda a extensão da piscina. E assim como a gente tem que drenar a sujeira, nós precisamos fazer isso com o nosso coração. É interessante que às vezes a gente olha para uma piscina e não acha que ela está suja. Mas quando a gente joga o produto que vai decantar, que vai cumprir esse papel de decantar as impurezas, elas passam a ser vistas no dia posterior no fundo da piscina. Às vezes, a gente acha que está tudo bem, mas aí a gente busca Deus, a gente vive a terapia de Cristo, a gente vive a ação do Espírito em nós, e com isso a gente descobre que não está tão bem assim. Por que às vezes a gente vive problemas dentro da nossa casa? Porque a gente vai levando. Está tudo bem. E aí parece que de uma hora para outra a coisa vira, mas a gente não consegue compreender que não virou da noite para o dia. Ela foi sendo acumulada. Por que muitas vezes situações muito ruins nos sucedem? Nem sempre foi um acidente em que tudo aconteceu na mesma hora. Às vezes foi um processo lento e que a gente não percebeu. E a gente falou um pouco sobre isso ontem também, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu limpei essa piscina ontem. Mas às vezes, por causa do vento, por causa da chuva, por causa do calor, a água ela foi perdendo a sua qualidade. E a gente precisou renovar aquela ação que tivemos há tempos. O Douglas está falando aqui. Só conseguimos reter a palavra e essa mesma palavra fazer efeito na nossa vida no momento em que filtrarmos a palavra e direcionar essa palavra para os pontos fracos da nossa vida espiritual para com Deus. Exatamente. A gente tem que filtrar. E Douglas, sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente ouve uma mensagem e a gente diz assim, fulano é que tinha que ouvir essa mensagem.
A gente direciona algo que está vindo para nós, para outras pessoas, não percebendo que uma das razões, um dos propósitos da gente procurar filtrar é exatamente esse. Todos temos pontos fracos. A gente tem que vir para a terapia de Cristo disposto a perceber, a identificar onde estão esses pontos fracos. E depois de identificados, que é quando o produto decanta a sujeira para o fundo da piscina, a gente tem que criar, permitir que o Espírito Santo drene essas águas para fora da piscina, para fora do nosso coração. Não dá para acumular sujeira. Não dá para acumular sujeira porque senão a gente vai perder a qualidade da água. Muitas vezes, é uma expressão que a gente usa, não é? Às vezes a gente joga a banheira, a gente joga as águas da banheira, onde a gente deu banho na criança, junto com a criança. Não, a criança não tem que ir fora. As águas é que tem que ser jogadas fora. Às vezes a gente perde comunhão com Deus, a gente perde o todo por causa de uma parte, sendo que o que a gente tem que fazer é filtrar e drenar para fora de nós o que não é bom, mas reter aquilo que é bom. Aliás, isso é bíblico. Observai tudo e retende o bem. No nosso relacionamento, eu quero que você retenha o que é bom meu. Você acha que eu não tenho um lado ruim? Você acha que eu não tenho um ponto fraco? Mas por que eu vou espizinhar o outro nos seus pontos fracos se eu posso observá-lo e ficar com aquilo que é bom? E nessa ação continuada, de todo dia, de viver dia após dia, que é filtrar, a gente vai conseguindo sorver, a gente vai conseguindo desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Não ponha a culpa em Deus. Deus é santo. Deus é santo. E sempre quer o melhor para nós. Mas também não se descuide que a água da presença de Deus pode perder qualidade por causa do meu coração, que é enganoso, por causa das minhas emoções, não é? E aí a gente, ajustando isso, a gente pode desfrutar. Se cuidar da piscina, a gente vai poder mergulhar nela. Se a gente não cuida da piscina, a água fica impraticável e a gente não consegue aproveitar. É para culpar a piscina? Não. É para culpar a falta de envolvimento nosso com o que a gente está chamando de terapia de Cristo. Não dá para eu receber direto de Deus. Não dá para eu receber direto. O povo de Israel muitas vezes desprezou a figura de Moisés, querendo que Deus falasse diretamente com eles. Não dava para falar diretamente com eles. Eles viram isso, não é? Muitas vezes a gente quer ter uma independência. Não, eu preciso de você. Eu preciso caminhar com você que é diferente de mim para que Deus ele possa se manifestar na nossa vida. Por quê? Porque Ele quer assim. Ele quer assim. Então a gente lida com gente difícil, a gente vive com gente complicada, a gente é complicado, a gente é difícil, a gente é estranho, não é? Ninguém de perto é normal. Mas a gente vai não abrindo mão da nossa diversidade, das nossas diferenças, a gente caminha junto, melhorando um com o outro, um na vida do outro. Eu preciso filtrar o que você está tentando dizer. Não tem nada tão especial quanto filtrar, por exemplo, para a gente se relacionar com pessoas. Se eu não filtrar você, eu não entendo tua mensagem. Tem pessoas que têm uma maneira de falar diferente da minha. E aí soa agressivo e ofensivo a maneira como aquela pessoa que fala diferente de mim fala, mas eu preciso filtrar quem é aquela pessoa, como ela fala, como é que ela produz, como é que ela ama, como é que ela transmite seus sentimentos. E aí, quando a gente procura a função filtrar, a gente já consegue se relacionar com as pessoas, porque o filtro, quem é que está falando? Aí é o Douglas. Quem está falando? É a Marcele Borges. Aí é a Ana Paula Pimentel. Aí é o Marcelo Coiote. Quem está falando é a Graça. E aí eu vou filtrando e vou absorvendo o melhor de cada um. O melhor de cada um. Eu não quero ficar com o teu pior, eu dreno. O que não é bom, eu dreno. Você tem essa capacidade de drenar?
ou isso está inoperante em você. Se você não tiver a capacidade de drenar, você não vai conseguir entrar na piscina. Você não vai conseguir viver. A gente está muito limitado. Se a gente for comparar quem é Deus e quem nós estamos muito limitados. Mas ainda assim é possível viver com Deus. A proposta da terapia de Cristo é exatamente essa. A gente aprender a viver a vida que Deus tem para nós. A gente precisa aprender a viver a vida que Deus tem para nós. E tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe viver essa vida. Ela tem que ser aprendida. Muitos problemas que a gente enfrenta têm a ver com isso. Às vezes a gente quer receber de Deus e não entende que às vezes nos falta aprender a lidar com o que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Às vezes você não recebe algo que você espera de Deus porque Deus está te ensinando a receber, a lidar com aquilo que Ele deseja te dar. Eu me lembro de uma experiência, sempre conto isso, uma amiga, pastora, ela uma vez me disse que ela sonhou durante muitos anos dar um presente para o filho quando ele fizesse 18 anos. E para a tristeza dela, quando chegou à altura, ela tinha condições de presentear o filho com aquilo que ela tinha sonhado, mas o filho não estava em condições de receber. Então, o tratamento que a gente dá a essas águas, eles vão nos ajudar a desfrutar delas. Tem coisas que se você recebesse, você não saberia como lidar com elas. E não adianta, a gente não tem como prever isso. Mas Deus, conhecendo os nossos corações e tendo o controle do futuro, Ele nos prepara. Né? O que diz lá no capítulo 2 de Efésios, né? Ele preparou antes para que nós andássemos em boas obras. Ele preparou a estrada. Olha só o Deus a quem a gente serve. Ele prepara a estrada aonde eu ainda vou andar, eu ainda vou caminhar. Ele fortalece os meus pés, protege a minha jornada para que eu, ao entrar por esse caminho, eu não retroceda, eu não pare, eu não me desvie. E aí ele faz mais. Além de preparar o caminho e fortalecer e preparar meus pés, Ele vai comigo também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Então Ele prepara o caminho e Ele prepara também os nossos pés. Então, é uma forma, né, da gente refletir sobre a nossa vida. Ou a gente está andando no caminho que Ele preparou, então temos que celebrar, agradecer, ou Ele está preparando os nossos pés. Essa quarentena, a gente não está podendo trilhar caminhos que a gente gostaria de poder estar trilhando. Mas Deus está preparando os nossos pés. E quando for possível trilhar, os nossos pés estarão preparados pelo Senhor. Então, para a gente terminar, recapitulando. Deus é mar, Deus é imenso. O que eu tenho é a possibilidade de colocar essas águas numa piscina, num espaço limitado. Mas eu teria um problema que são as águas que vão perdendo qualidade. O problema não está na fonte, o problema está no cuidado dessa piscina. Então eu tenho que cuidar. Então eu tenho que filtrar o que eu recebo, eu tenho que jogar produtos, eu tenho que ter uma fé regada por experiências com o Senhor. E eu tenho que espalhar isso em mim, isso tem que se movimentar dentro de mim, que é a função que na manutenção da piscina a gente chama de recircular. E por fim eu tenho que drenar a sujeira. Quando eu perceber que está sujo, não é? E eu tenho que ter esse mecanismo vivo, eu tenho que ter algo que decante essa sujeira. É aquela oração em que eu chego para Deus e digo, sonda-me. E aí essas águas, essas impurezas, elas vão para o fundo, para um lugar que eu as possa drenar e aspirar. Você quer viver isso? Deus vai te dar condições de você cuidar dessas águas para que as águas de Deus não se percam em você, mas tragam refrigério, possam limpar nosso coração e nos renovar
para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Pai, nos ajuda a filtrar tudo que recebemos. Nós não queremos acreditar ao homem aquilo que, na verdade, deveremos acreditar somente no Senhor. Que a gente filtre para saber de onde vem, se é de Deus, se não é, que o Espírito Santo testifique em nós quando for da parte do Senhor e quando não for, que haja capacidade de discernirmos tudo aquilo que recebemos. Pai, nos ajuda a orarmos, buscarmos a Ti, que a gente desfrute da Tua presença, lançando esses recursos, esses meios de graça no nosso coração, e que isso possa estar espalhado em todas as áreas. Não queremos viver contigo somente no tempo de uma conexão, de uma transmissão pela internet. Queremos viver todo o tempo, que isso se espalhe por toda a nossa vida. Que tenhamos uma forma de vida que comunique que o Teu Espírito Santo está no curso, está à frente da nossa vida. E, Pai, nos ajuda a drenar tudo aquilo que não presta. Às vezes a gente acumula coisas que são tão nocivas à nossa vida espiritual. Senhor, que o Senhor, por misericórdia, possa agir em nós, drenando a sujeira, a impureza para longe de nós, e que assim possamos viver mergulhados na Tua graça. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui mais uma vez para a gente filtrar, recircular, drenar e assim cuidar daquilo que o Senhor colocar na nossa vida, no nosso coração. Um beijão a todos.